Fala pessoal, como o título desse vídeo aqui é o meu primeiro vídeo desse canal, é um teste, eu não sei como vai ser, mas eu espero que esse vídeo aqui possa te ajudar de fato. Eu sei o quão difícil foi para mim vencer esse pecado, eu que lutei dos meus 8 anos de idade, que eu fui exposto muito novo à pornografia, e até os meus 18 anos de idade foi essa realidade para mim. Foi muito dificultoso porque eu procurava coisas, eu procurava métodos e as coisas para me ajudar a vencer, mas às vezes o problema estava muito mais fundo, sabe? Às vezes era alguma coisa que aconteceu em determinada história, às vezes é uma fraqueza, ou às vezes você foi exposto diante de algo, ou às vezes por um quesito de carência, ou às vezes por um quesito de defraudação mesmo, de abuso, num contexto de que alguém te apresentou e tudo mais. Então, por muito tempo foi difícil para que eu vencesse esse pecado, lutei muito sozinho e é um dos pontos que eu vou falar aqui depois para que você não lute sozinho. Então vamos lá. O que eu queria falar com você é que a pornografia, ela não é algo que está distante, sabe? Que está fora, mas às vezes ela está dentro da nossa casa, ela está dentro das nossas igrejas e está na mente de muita gente que ama o Senhor, mas está presa a esse pecado e não consegue sair. E talvez você ache que isso não te afete mais, mas os números eles mostram o contrário. Os números eles mostram que em uma igreja comum, um em a cada 3 pessoas luta com pornografia e a maioria luta sozinho. Então já vai um aviso, sabe? Sozinho você possivelmente não vai conseguir. Claro que a graça de Deus, ela nos ajuda, mas a palavra fala, né, que a gente precisa um dos outros, que quando a gente confessa, sabe, realmente os nossos pecados são perdoados e tudo mais, e a gente é limpo e a gente também precisa das outras pessoas para que nos ajude nesse processo, sabe? Eu tinha um amigo a qual eu partilhava com esse amigo as minhas dificuldades, ele partilhava essas dificuldades dele comigo e a gente venceu junto essas fraquezas que eram nossas. Então já vai uma dica para você. Mas o que eu quero falar é que o problema da pornografia, ela não é só moral, mas ela é cultural. E aí que às vezes está o problema, sabe? A pornografia ela cresceu porque a nossa cultura é uma cultura permissiva, o que antes chocava a gente, hoje é normal, o que antes era considerado imoral, hoje é entretenimento. E o pornô não ficou mais leve, mas ele ficou agressivo, ele ficou mais violento, mais humilhante, mistura de sexo com ódio, domínio e desprezo. E a nossa cultura, ela não só tolera pornografia, mas ela é uma cultura pornificada. E isso às vezes vai ser uma luta que a gente não vai conseguir distinguir, mas se a gente pode fazer uma diferença, como esse vídeo aqui pode estar te ajudando, já é um meio da gente mudar e da gente plantar coisas diferentes, a gente agir diferente, a gente ser liberto desses pecados, dessas amarras que nos aprisionam e a gente conseguir passar isso para outras pessoas, para que essas pessoas também sejam livres desses pecados, já é algo que a gente está fazendo que pode ser relevante. Então, e a tecnologia, ela tirou a vergonha, né? Mas aumentou a nossa escravidão. Porque antes alguém precisava ir lá, numa banca, encarar outra pessoa para comprar uma revista pornográfica e correr o risco de ser visto. Então, a tecnologia ela tirou essa vergonha, mas trouxe mais escravidão sobre o nosso coração. E hoje tudo acontece no escuro, no silêncio, no quarto, com o celular na nossa mão, né? A internet não só trouxe a pornografia ilimitada, mas ela removeu a vergonha e isso tornou o vício ainda mais profundo. E isso também é um problema dentro das nossas igrejas, né? Isso não é um problema só do mundo, das pessoas que não estão dentro da igreja, mas a gente vê que metade dos homens cristãos e uma parte das mulheres significativamente cristãs, elas lutam com pornografia. E se você acha isso improvável, é porque a maioria está calada, sabe? A maioria vive isso em silêncio, luta em silêncio, tem vergonha de expor seu pecado, vergonha de expor a sua dificuldade e
E o silêncio, ele tá, de fato, matando as pessoas. A espiritualidade dentro da igreja, sabe? Porque a gente não foi feito para viver sozinho. A gente não foi feito para viver desgarrado e passar as dificuldades sozinho. Mas se a gente tem alguém que a gente pode partilhar as nossas dores, alguém de confiança, sabe? Não conta para qualquer pessoa, mas para pessoa que você sabe que você pode confiar, que essa pessoa pode te ajudar, que essa pessoa pode te dar um direcionamento, que essa pessoa pode realmente te ajudar nesse processo, você prestar contas e tudo mais. Então não ande sozinho, sabe? Porque esse nosso andar sozinho, esse nosso coração desprendido e desgarrado, sabe? Muitas vezes é o que nos ajuda a ainda mais viver aprisionados. Então, esse é um ponto, sabe? Então, a pornografia, ela não é sobre somente sexo. A pornografia, ela é qualquer coisa que usamos para excitação, satisfação ou fuga sexual. Ela não é só desejo, ela é fuga e ela é uma anestesia. Anestesia a nossa mente, anestesia os nossos sentidos, e as pessoas não param porque ainda gostam, sabe? E esse aqui eu acho que é um dos maiores problemas. A gente vai ter métodos, a gente vai ter coisas que a gente pode fazer e vencer o nosso pecado, mas a realidade é que a gente não para com o nosso pecado, é porque a gente ama o nosso pecado, sabe? E elas não gostam da culpa, a gente não gosta da culpa, sabe? A gente não gosta da vergonha de ser exposto, mas ainda assim a gente gosta do pecado, sabe? E muitas vezes a gente não abandona o nosso pecado, porque a gente ama mais o nosso pecado do que a Deus. Então acho que aqui é aonde está a maior dificuldade, sabe? A maior raiz assim do nosso problema, porque às vezes a gente tem muitos olhos para o nosso pecado e esquece de ter os olhos para o Senhor, o coração, o temor do Senhor sobre a nossa vida, né? Eu acho que é isso que vai nos livrar do pecado. Eu acho que é isso que vai nos tirar do pecado, conforme a gente tem temor do Senhor sobre o nosso coração. A gente vai falar, a gente vai pensar, o Senhor está comigo, sabe? Eu cometendo esse pecado, o Senhor está comigo e eu não posso fazer isso. Eu não posso agir dessa maneira, eu não vou abrir mão, sabe? Veio a tentação, eu não vou cair, eu não vou desistir, porque eu tenho consciência que a presença do Senhor está aqui. Eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu não quero entristecer esse Pai de amor sobre a minha vida mesmo. Então, que a gente possa ver além da tela, né? Quando você consome pornografia, você não está só olhando para uma tela, como eu estou olhando para a tela aqui, consultando, como eu estou olhando para o meu monitor no computador, mas a gente está sendo moldado, sabe? A nossa visão de sexo está sendo distorcida, a nossa visão das mulheres está sendo distorcida, o nosso coração está treinado para fantasia e não para o compromisso de fato, sabe? Aí a gente começa a criar algo irreal na nossa cabeça, que não é aquilo que é a realidade, que a gente vai viver num casamento, que a gente vai viver num relacionamento. E a pornografia, ela não ensina o sexo que é real. Ela ensina a gente a ficar preso e a esse vício, sabe? Então eu quero falar para você, aqui eu listei aqui 12 razões para você abandonar, sabe, a pornografia. Eu sei que é difícil, eu me compadeço, sabe, da sua dor e tudo mais, por isso que eu gravo esse vídeo, mas a pornografia, eu vou citando aqui para você, ela destrói o sexo real. A pornografia transforma pessoas em objetos. A pornografia adoece mulheres, inclusive as que consomem. A pornografia sustenta o abuso e a exploração e tráfico. Então, quando você está assistindo pornografia, você não está só dando a liberdade ali por seu prazer e tendo aquele prazer momentâneo, onde depois vem a culpa, sabe? Sobre a sua vida e a vergonha, mas você está sendo um patrocinador, sabe? Isso foi uma coisa que chocou muito meu coração. Você está sendo um patrocinador do tráfico humano, você está sendo um patrocinador de abuso, você está sendo um patrocinador de exploração, sabe? Eu não sei você, se você tem irmã, se você tem mãe, se você tem uma namorada, se você tem
uma pessoa, mulher na sua vida que você se importa muito, sabe? E imagine você como se você tivesse patrocinando algo, caso se isso acontecesse com ela, sabe? Como você ficaria. E essas pessoas, essas mulheres que estão lá no mundo pornográfico, às vezes são pessoas que não estão lá pela livre e espontânea vontade porque queriam, mas às vezes porque foi traficada, porque estão sendo abusadas, sabe? Drogadas para aguentar horas de set de gravação, sabe? E elas não estão ali porque elas gostam, porque elas querem viver aquilo. Mas às vezes são mulheres que estão em exploração sexual, estão ali do tráfico, sabe? Estão sofrendo abuso. E você vendo, você dando views, você ali, você está entregando mais dinheiro para que essa indústria cresça ainda mais. Mas você pode falar assim, Gabriel, essa indústria é gigante, eu parar de ver, isso vai mudar o quê? Eles vão continuar expandindo? Sim, eles vão continuar expandindo, mas se você para, sabe? Você já está sendo uma pessoa a qual enxerga isso diferente, sabe? E a sua visão sobre as mulheres pode mudar. Você não mais vai ver as mulheres como um objeto, mas você vai ver ela como uma mulher, uma criatura do Senhor, uma filha do Senhor, uma filha que é amada de Deus. E essa questão pode mudar, sabe? Então, isso é o que mais foca o meu coração. Saber que ao ver pornografia, a gente está patrocinando, sabe? A gente está patrocinando mais dinheiro para que eles explorem mais mulheres, mais crianças, sabe? Abusos, e a gente está patrocinando o tráfico de pessoas, a gente está patrocinando o tráfico de crianças que às vezes vão ser levados para esses bordéis e às vezes vão viver a vida ali presa, não porque queriam e desejariam aquilo, mas porque não tem outra saída, porque elas foram compradas, sabe, como se fosse algum objeto. E não é isso que as pessoas são. Então, além disso, a pornografia ela é um adultério no coração, a pornografia ela destrói casamentos e famílias, a pornografia escraviza, a pornografia cauteriza a consciência, a pornografia rouba tempo, energia e dinheiro. A pornografia enfraquece a sua comunhão com Deus. E quando a gente consome pornografia, quando a gente cai sobre esse pecado, você pode olhar mesmo para a sua vida. Eu olho para mim quando era uma dificuldade sobre o meu coração, eu me via preso nisso e quando eu ia ter aquele momento com Deus, parecia que, poxa, eu estava voltando sempre à estaca zero, sabe? Então decida mesmo, sabe? Como você procurou esse vídeo, eu acredito que você está querendo mudança. Então, decida não que a sua vida com Deus não seja afetada por conta de um pecado que está sendo domesticado no seu coração, sabe? Mas seja radical. Seja radical. Eu vou passar uma lista aqui e tudo mais de coisas que você poderiam fazer e pode de fato te ajudar. Mas seja radical com o pecado. Não minimize o efeito dele sobre a sua vida, não minimize o olhar dele sobre a sua vida. Tenha um olhar realmente de desprezo, um olhar realmente de quem não quer viver com isso sobre o seu coração, sabe? Então, toda vez que você consome pornografia, você está semeando algo. Então, toda semente, ela gera uma colheita. Então, é essa colheita que você quer ter, sabe? Uma colheita de frieza espiritual, uma colheita onde você está patrocinando o abuso de pessoas, de tráfico de pessoas, sabe? Uma colheita onde você está transformando as pessoas em objetos, sabe? Não dando o valor que realmente elas são. Então, tudo isso que eu falei aqui é realmente para você ver e falar assim, meu Deus, é algo mais profundo do que eu pensava, sabe? É algo mais profundo do que eu imaginava que era pornografia. Então, tem muitas camadas, sabe? O mesmo tráfico de pessoas, você está fazendo um adultério no coração, sabe? E muitas coisas acontecem, não é só você olhar para a tela, mas quão profundo isso é e quão morte causa não só a sua vida, não tristeza só a sua vida, mas você está patrocinando a morte realmente de outras pessoas que estão sendo escravizadas por isso. E isso é o que mais gerou tristeza sobre o meu coração quando eu passava essa dificuldade, sabe? Então, mas eu quero que você escute isso aqui mesmo com atenção, sabe? Se você está em Cristo, a culpa do seu pecado ela já foi cancelada, sabe? Sobre a cruz. Então, tudo que eu falei aqui não é acusando o seu pecado,
como eu vivi isso e compadeço, sabe, de você, mas é realmente para gerar uma indignação no seu coração contra o pecado. Seu pecado, ele pode ser grande, sabe, mas a graça de Deus é sempre maior. A bondade de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração é sempre maior, sabe? Isso, você pode abrir a sua Bíblia e ver em Romanos 5, 20 e 21. Isso não é uma licença, sabe? Esses versículos lá, falar que a graça de Deus te alcance, que a graça de Deus é maior que o seu pecado. Não é uma licença para você continuar pecando, para você continuar vivendo uma vida presa, sabe? Pelos problemas, pelo inimigo, mas isso não é uma licença, mas é um poder realmente, sabe? Para você recomeçar, para você mudar, sabe? Para você enxergar, puxa, eu tenho chance de vencer o meu pecado, eu tenho chance de vencer a pornografia. Não é o fim, sabe? Não é o fim eu estar escravizado, por mais que eu tentei um ano, eu tentei tantas vezes, às vezes eu fico meses sem cair, depois eu caio de novo, sabe? Sempre recomeço, porque a graça de Deus, ela realmente é maior, sabe? Ela é abundante. Apegue, sabe, realmente ao poder de Deus, apegue ao sangue de Jesus derramado sobre a cruz, sobre o seu pecado, sabe, que todo pecado foi lançado, sabe, e o Senhor Jesus, ele veio e pagou o preço pelos nossos pecados. Então valorize, sabe, também esse preço de sangue pago na cruz por você. Então eu queria deixar aqui 5 passos realmente para você vencer a pornografia e desenvolva, sabe, uma repulsa pelo seu pecado, como eu disse aqui. Não só tenha vergonha do que você está cometendo, do que você está vivendo, mas pelo que realmente ele é, sabe? Cultive a reverência ao Senhor, a Deus. A gente só vence, sabe, a pornografia, só vence quanto mais a gente desejar o Senhor, quanto mais a gente tiver um temor no nosso coração, quanto mais a gente cultivar as nossas disciplinas, sabe, espirituais, a gente orar, a gente jejuar, a gente ter os nossos tempos com Deus, sabe, a gente ter um coração aberto a não querer lutar sozinho, mas saber que tem pessoas que podem estar dispostas a nos ajudarem, sabe, mesmo a vencer esse pecado e a gente não está sozinho. Então, cultive o temor, Senhor, e faça o que precisar ser feito mesmo, para que você vença esse pecado escravizador sobre sua vida. E repouse, sabe, nessa graça de Deus, sabe? Você não luta contra o pecado para ser aceito, sabe? Você luta porque você já é aceito, porque o sangue do Senhor já foi pago, sabe? Porque Ele te amou mesmo quando a gente odiava o Senhor, mesmo quando a gente era das trevas, o Senhor antes mesmo nos amou, sabe? E com graça a gente olhar para isso e saber, poxa, Deus me amou, sabe? A graça dele se derramou, mesmo quando a minha vida era entregue e eu não amava o Senhor. Então, realmente repouse nisso, sabe? E corte também toda distração, sabe? Tenha filtros sobre as suas redes sociais, o que muitas pessoas falam, sabe? Tenha filtros sobre suas redes sociais, o que você está usando, o que você está vendo, sabe? Que filme que você está vendo. Tem conteúdos muito sexuais que pode te instigar ali, sabe? Ou revista ou coisa, sabe? Realmente tome cuidado, tenha filtro sobre o seu coração, tenha limites, sabe? Não só sobre redes sociais, mas aquilo que te faz pecar, sabe? Analisa, sabe, essas coisas que realmente estão te tirando, sabe, desse centro que você pode estar da vontade de Deus e te levando a pecar, te levando a viver uma vida escravizada. Mude, sabe, a sua rotina se preciso for, não deixa espaços, sabe, vazios no quesito de tipo assim, poxa, eu tô ocioso, sabe, tô ficando até de madrugada na internet, trancado no meu quarto, sabe, isso são tudo, se você tem esse vício sobre o seu coração, isso são tudo problemas que pode te levar a pecar, pode te levar a cair, pode te levar a errar. Então, realmente, seja radical, sabe? Seja radical com a rotina que você está tendo, ter um olhar atento, sabe? Sobre, poxa, eu vou ficar tanto tempo no banheiro, com água quente lá, sozinho e tudo mais, sabe? Então, tem um cuidado mesmo sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, que isso pode mudar de fato, sabe? A gente não pode negligenciar essas pequenas coisas, sabe?
tirar às vezes o celular do quarto a hora que você for dormir, para que você não fique acessando, sabe, essas coisas, se for um problema ainda maior, sabe, se o Instagram te faz cair, sabe, como diz aquele versículo, sabe, se o seu olho te faz pecar, arranque, sabe, se o seu braço te faz pecar, arranque. E isso não é a gente arrancar no literal, sabe, mas é a gente tipo assim, poxa, se isso me faz pecar, o que isso tem mais valor para mim, sabe, do que a minha vida com o Senhor, sabe? Isso tem mais valor para mim do que eu agradar o Senhor. Então, antes mesmo, sabe, a gente arrancar, sabe? Poxa, o Instagram me faz cair no pecado de sexualidade. Então, poxa, isso aqui, eu vou tirar isso. Eu vou tirar isso porque isso não é maior para mim do que a minha vontade de agradar o Senhor, sabe? A minha vontade de agradar a Deus, sabe? A minha vontade é que o Senhor se agrade, sabe, de mim. Então, e isso, todos esses limites, sabe, que a gente coloca, não é uma falta de espiritualidade, sabe? Nossa, eu não consigo vencer somente através da oração e tudo mais. Isso não é uma falta de espiritualidade, mas é uma sabedoria que você pode agir, sabe, contra de fato o pecado, sabe? Então, e viva realmente, sabe, com responsabilidade com outras pessoas. Como eu falei, sozinho às vezes a gente não vai conseguir vencer. Sozinho vai ser difícil, mas saber que pode ter pessoas de confiança, sabe? Como eu encontrei esse amigo que estava vivendo o mesmo problema que eu lá atrás, e a gente, poxa, partilhava, ajudava um ao outro. Oi, como é que tá indo aí? Poxa, partilha aí, sabe? Partilha, poxa, você está sendo tentado, compartilha aí comigo, o que eu posso te ajudar, sabe? Poxa, você está passando por problema, vamos ligar, sabe? Deixa eu encontrar você e tudo mais. Então vamos ajudar um ao outro. Às vezes as tentações vão vir sobre a nossa vida, às vezes as dificuldades vão vir, ainda mais nos momentos a qual às vezes a gente está com carência sobre o nosso coração, às vezes a gente entristeceu, às vezes a gente está com raiva, emburrado, às vezes isso vai ser um escape, mas você não precisa, sabe, dar esse lugar para o pecado. Você pode passar essas dificuldades, mas ainda assim vencer no poder do Senhor, sabe? Buscando o Senhor, Deus, eu estou sendo muito tentado. Senhor, eu estou sendo muito tentado, então eu vou correr para o Senhor, eu vou entregar isso ao Senhor. E tem pessoas comigo, então, ô meu amigo, tá sendo um dia difícil, ora por mim, sabe? Vamos sair, vamos conversar e tudo mais. Então tenha escapes mesmo, sabe? Que você pode fazer para que você vença esse pecado. Então, a pornografia, ela não é de fato uma batalha pequena, mas também não é invencível, sabe? Nunca deixe de lutar. Às vezes a gente luta, às vezes a gente tenta e cai de novo, tenta e cai de novo, sabe? Mas há poder, sabe? Nas nossas decisões, há poder no nosso posicionamento, há poder quando a gente não desiste, sabe? Então não desista, porque isso não é maior que a graça de Deus sobre a sua vida, isso não é maior do que você mesmo, sabe? Isso não é mais forte do que você mesmo, é a força do Senhor que atua em você. Hoje eu experimento de uma liberdade, hoje eu experimento de uma restauração, hoje eu experimento assim disso, sabe? Não que não tenha tentações, mas poxa, não ceder ao pecado e viver uma vida mais leve, sabe? Viver uma vida que eu sei que, poxa, eu não estou olhando para as mulheres mais como antigamente, como na minha adolescência, como um objeto, sabe, sexual, como alguém que eu vou olhar e, poxa, eu tô vendo praticamente despida, sabe? Hoje eu olho para as mulheres como elas são, como uma filha amada do Senhor, como uma criatura do Senhor, sabe? E não como objeto. E a pornografia faz a gente ter esse olhar, sabe? Mas a graça de Deus, o perdão de Deus, sabe? A nossa mente renovada faz a gente ter um olhar diferente sobre as pessoas, sobre quem realmente elas são, sabe? Então, não continue lutando sozinho. Quando a gente partilha, isso se torna mais fácil, sabe? Então, não carregue o peso sozinho. Não lute sozinho. Saiba que você tem pessoas que podem te ajudar, como esse vídeo aqui, se você chegou até esse final. Eu agradeço por você ter chegado aqui, ter perseverado. Mas também conte com as pessoas ao seu redor. E por último, uma indicação que eu queria deixar aqui. Foi um livro que me ajudou muito. Muito do que eu falei aqui está nesse livro, que foi uma base para mim, me ajudou muito contra esse pecado. É esse livro aqui. Chama Com Toda Pureza, do Tim Chester. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição
para você adquiri-lo. E eu creio realmente que essa obra aqui pode te ajudar, mas também você ser intencional em cada coisa que eu falei aqui, sabe? Ser intencional em entregar por Senhor, ser intencional em ser radical contra o pecado, ser intencional em não lutar sozinho, sabe? Porque não é uma batalha fácil, mas não é impossível de ser vencida. Então fica o meu abraço, eu espero que você volte aqui um dia para contar, Gabriel, eu venci a pornografia, eu venci essa dificuldade sobre a minha vida. Não desista, não desista, você não está sozinho. Como eu tive pessoas que me ajudaram e o Senhor me ajudou e métodos que me ajudaram, como eu aprendi nesse livro e tudo mais, a ter uma visão radical sobre o pecado, uma repulsa sobre esse pecado, mudou a minha vida. Então você não está sozinho, continue lutando, um dia de cada vez, não desista, o processo pode ser longo, mas um dia ele terminará e você será um grande testemunho. Um abraço.